Já tenho idade para compreender que o amor é feito de emoção. E eu, marota, vivo a sofrer. Broto já chora de amor. Você me diz que o seu coração é todo meu, mas não vou nessa não. Você me engana, eu sofro sem parar. Broto já sabe chorar. Bem-vindos todos a este programa de música apresentado por Agamenon Viana, que trata de assuntos musicais, comentários, nada de crítica aqui. Eu não sou crítico de música, eu apenas sou um observador, sou um músico também, não é? E é por isso que faço este programa, trago as curiosidades históricas e vou repassando para você, ouvinte. Quem já me ouve desde o ano passado sabe que esse ano estou com a série somente sobre o cantor Roberto Carlos, especialmente sobre ele. E quem acompanhou o programa anterior, os programas anteriores deste ano, sabe que eu estou contando a história, que é muito detalhada, do cantor Roberto Carlos naquela década de 1960, quando ele já estava no Rio de Janeiro, tentando de várias formas rádio, tentando televisão, fazendo todo tipo de incursão que era possível, não é? Então, nós chegamos aqui, no programa anterior eu falei que ele já havia viajado até para o Recife, depois daquela gravação do seu primeiro grande sucesso, né? Depois de 16 tentativas, 16 músicas gravadas, ele chegou a conseguir acertar o alvo na gravadora CBS, e com a música Malena ele foi contratado para se apresentar no Recife. Viajou, voltou até, né, se achando o galã, porque já tinha dado até autógrafos, vejam vocês, isso em 1962. Mas aí havia dois cantores, ou três, do estilo já pop, né? Meio rock, meio twist, que já estava despontando, já tinha 3 discos, 4 discos gravados. E esse pessoal já estava se destacando. Roberto tinha apenas uma música e um LP, aquele LP Louco por Você, que tinha essa mesma faixa por nome, Louco por Você, que estava sendo ouvida em algumas partes do Brasil. Nordeste, alguma parte do Sudeste ali. São Paulo, não. Porque aqui, eu preciso explicar a época, não havia ainda transmissão de televisão. Como é que se diz aí? Via Intelsat, não havia. O programa era só local. Se o canal de televisão lá no Rio, por exemplo, só passava lá. Não era uma divulgação nacional, não é? Como é que se diz? Uma transmissão o país inteiro, não havia. Então ele precisava viajar para São Paulo e tal. E aí, nos lugares onde a rádio tocava aquela música, ela era realmente reconhecida, o público gostava. Quem é o cantor e tal? Vamos contratar, vamos chamar para cantar aqui no clube ou na rádio da cidade, né? Era um negócio muito diferente de hoje, muito diferente. Então, naquela época, quem fazia muito sucesso já em São Paulo era essa moça aqui, ó. Sem parar, Broto já sabe chorar. Quem vai viver para alguém? Essa versão aqui, esse negócio que parece que tinha um bolero ainda, né? É a Celi Campelo. Broto já sabe chorar. Broto, vixe Maria, que palavra é essa? É que os jovens, a gíria da época era chamar o jovem de broto. Existem inúmeras gravações que falam sobre isso. Isso era uma inovação, mas essa gíria começou nos anos 40, eu estava lendo sobre isso. Então tem até marchinhas de carnaval com essa palavra, né? Broto. É alguém novo, até os 20 anos por aí ainda é um broto.
Dos 20 para cima já é um broto mais maduro, e depois 30 anos a mulher já é chamada de balzaquiana. Era, né, chamada de balzaquiana. Bom, eu estou apresentando este programa e sempre trazendo informações para você, como eu disse desde o início. E aí chegou a fase em que Roberto Carlos, né, ainda tinha que fazer por onde se apresentar em circos. Olha aí, eu esqueci de falar esse detalhe. Naquele tempo também, os picadeiros de circo eram lugares onde os artistas se apresentavam. Vicente Celestino conta aquela história do ébrio, né, que levou uma vaia em pleno picadeiro de circo. Já era um lugar mais, vamos dizer assim, mais baixo, né? Não vou dizer que seja o pior, não, mas é porque era o povão que ia para o circo. Então, nessa fase, Roberto Carlos começa a ir se apresentar em circos. Eu vou ler aqui um trecho. Antes do final deste bloco, eu ainda vou tocar alguma coisa da época para dar continuação à próxima gravação, ao próximo compacto que Roberto Carlos irá gravar neste ano. Quer beijar, nunca mais volte pra mim. Sei que você gosta de namorar e a sua lista quase não tem fim. Mas se você outra qualquer beijar, nunca mais volte pra mim. Bom, aqui é bonitinho ouvir esse bolero, né? A Celi Campelo cantando bem legal, tem assobio. Vamos ouvir até o fim do bloco, talvez, ou até 80% dele. Deixa eu ler aqui do início essa parte, olha só. Os artistas interessados em se apresentar no circo. Agora, que tipo de circo, meu Deus? Tinha vários tipos de circo também, né? Eles iam ali para a área, no Rio de Janeiro, quem já foi lá conhece, a Praça Tiradentes, né? Próximo ao Teatro Carlos Gomes. Ali, vendedores de shows se reuniam com músicos e cantores, combinavam o cachê e depois seguiam com a trupe para os circos dos subúrbios ou de cidades do interior do Rio de Janeiro ali. O pior é que muitas vezes Roberto Carlos ia cantar em circos de lona rasgada. Olha só. Em dias de chuva e com quase ninguém na plateia. Garoto com 20 anos, sem fama, com o disquinho na mão, ia pra lá cantar. Era duro, mas não havia outro jeito. Ele afirma, né? Afirmou isso aí. A história é muito engraçada, olha só. Certa vez, Roberto Carlos chamou o guitarrista Renato Barros, aquele que fez a banda Renato e seus Blue Caps, né? Para acompanhá-lo em 3 circos, 2 no Rio de Janeiro e 1 em São Gonçalo, que é uma cidade lá do Rio também. Eu me lembro que nesse dia o melhor dos 3 shows foi no primeiro circo, que tinha umas 10 pessoas. 10 pessoas. Os outros estavam praticamente vazios, afirmou Renato. Em alguns, Roberto tinha de se apresentar de megafone na mão, porque não havia amplificador. Olha só, era aquele megafone, aquele boca de ferro que a pessoa bota assim na boca e fica gritando e tal. Ou quando havia um amplificador, às vezes não funcionava direito. Foi o que aconteceu durante uma apresentação em um circo em Niterói. Roberto Carlos se esforçava para cantar Malena, aquela música dele, mas a plateia não conseguia ouvi-lo. Lá pelas tantas, alguém muito impaciente atirou no palco um pedaço de mamão, acertando em cheio o rosto do cantor. Já sabe chorar. Vocês já imaginaram? Um circo antigamente, as pessoas comendo fruta no circo, mamão. Foi nessa fase do circo que Roberto conheceu aquele que seria o seu primeiro músico da futura banda RC7.
o baterista e percussionista Anderson Marques, mais conhecido pelo apelido de Dedé. Esse cara vai acompanhar Roberto Carlos muito tempo, Dedé. Carioca do bairro de São Gonçalo, Dedé tinha então 19 anos e trabalhava como jornaleiro durante a noite numa banca da Praça Tiradentes, ali mesmo do centro, em frente à gafieira estudantina. Eu tomava umas bolinhas para não dormir e quando saía da banca de manhã, já ia direto para a casa do Roberto, certo? Tomar café com a família dele lá. Dali ele seguia com o cantor para percorrer emissoras de rádios, né? Ou velhos circos pelos subúrbios do Grande Rio. No início, Dedé apenas fiscalizava a bilheteria do cantor. Até que Roberto foi se apresentar em um circo em Caxias, na Baixada, onde Dedé encontrou uma velha bateria. Eu sentei para tocar devagarzinho e aos poucos a coisa foi indo. Eu aprendi assim, ninguém me ensinou. Quando o circo não tinha bateria, Dedé usava um bongô ou qualquer outro recurso para fazer a marcação rítmica. A partir daí, pode-se dizer que estava formado o RC2, Roberto Carlos ao violão e Dedé na bateria. Olha só como é que começou a coisa. Na época, o cantor passava a ser alvo da popular coluna Mexericos da Candinha. Essa coluna vai dar até música depois, né? Que era da revista do rádio, dirigida pelo jornalista Borelli Filho, com fofocas, que recebia de todos os colegas da redação. Aparecer ali era um dos indicativos da popularidade de um artista. Daí Roberto ter ficado contente ao ler as primeiras notas sobre ele, mesmo que, e isso era do jogo, né? Procurassem fustigar seu alvo. Em uma delas, em abril de 62, a Candinha avisava: como está engordando o cantor Roberto Carlos, né? Dessa maneira, olha só, aquela pinta de galã vai desaparecer, querido. Isso era escrito na revista lá. Um mês depois, voltava a citar o nome dele na revista. Quem passou maus momentos após um show em São Gonçalo foi o cantor Roberto Carlos, por ter feito sucesso com as pequenas. Brotos, né? Pequenas, as moças do local. O moço RC foi corrido a pedradas por um bando de rapazes enciumados. Havia muito isso também, as brigas de patota, né? Os que ficavam enciumados, com raiva de quem era de fora, de quem estivesse se destacando ali. Não tinha isso não, a turma partia mesmo para briga, ou então jogavam pedras. Naquele tempo era assim. Isso que ela contou acontecia muito e por isso Roberto procurava estar cercado de amigos quando ia fazer um show. Ia fazer um show, meu irmão, ainda tinha medo de apanhar. Amigos novos como Dedé e o seu vizinho no apartamento da Lapa, o jovem Luiz Carlos Ismail. Não era um Imperial não, hein? Imperial era rico, andava de carro e tudo. Ou aqueles do seu tempo de criança, Edson Ribeiro, Nélio, João Francisco, que já estavam também morando no Rio. Esses iam, davam proteção a Roberto Carlos. Quando podia contar com a companhia de Erasmo, né? Depois a gente vai falar do capítulo que Roberto conhece Erasmo e tal, e Erasmo era grandão. Roberto se sentia ainda mais seguro porque com a altura e o porte de segurança de boate, o futuro tremendão intimidava os enciumados garotos dos subúrbios, certo? Em sua maioria baixinhos e franzinos. Ressalte-se que nesse período o público ainda não sabia que Roberto Carlos era deficiente físico. Certo? As pessoas que o viam pela primeira vez imaginavam que ele tivesse machucado o pé, numa pelada ou algo do tipo. Portanto, se o cantor bobeasse, a turma do outro lado partiria para cima dele sem dó. Era preciso mesmo se precaver. E sua mãe, que sempre o advertia sobre isso, nunca aceitar a provocação e andar sempre acompanhado de amigos. Já sabe chorar. No próximo bloco você ouve mais sobre Roberto Carlos. É pra já. Viver fácil.